É isso aí, meus camaradas. Vamos começando aqui com mais um vídeo. Vamos dar sequência com uma série aí que eu comecei, das primeiras séries aí que eu comecei a fazer no canal, que foi essa cronologia, essa retrospectiva dos filmes que eu assisti na minha infância. Eu tinha feito a primeira parte, as primeiras parte um, parte 2 e parte 3, falando sobre os filmes, os 9 filmes que eu assisti em 1989, aos 6 anos de idade. E vou dar sequência agora nesse vídeo, nessa parte 4 dessa retrospectiva, iniciando o ano de 1990, que eu iria fazer 7 anos. Então, em primeiro lugar, eu quero começar esse vídeo agradecendo aí os inscritos do canal, que tem me apoiado bastante. E vamos começar aí o vídeo aí falando sobre 3 filmes que eu assisti, os 3 primeiros filmes que eu assisti em 1990. Então vamos lá, né? A Lagoa Azul, filme que é considerado o recordista, se não um dos 2 ou 3 recordistas de filmes que mais passaram, mais foram exibidos na TV, na televisão aberta, e inclusive recordista da sessão da tarde, inclusive. Né? A primeira vez que eu assisti esse filme foi em 2 de janeiro de 1990, na sessão da tarde. Filme dirigido por Randall Kleiser, com a atriz Brooke Shields. E por incrível que pareça, é um filme que, por mais que ele seja um dos recordistas de exibição na TV aberta, um dos filmes que mais foram reprisados na TV aberta e um dos recordistas da sessão da tarde, de maior número de reprises, porém eu só assisti esse filme 3 vezes na minha vida. Assim, porque eu não tinha muito interesse quando era jovem, quando era criança, por esse filme. Eu acho que foi um milagre eu conseguir ter assistido esse filme a primeira vez aí em 1990. Filme romântico, acho não, foi o primeiro filme romântico que eu assisti na minha infância. E criança não tem saco pra assistir filme romântico não, cara. Mas pela temática de ser 2 crianças ali perdidas num lugar selvagem, até que atraiu um pouco a atenção, pelo menos no início do filme. Aí já tava no início do filme e fui vendo até o final, né? Acho que foi a primeira. Não foi a primeira cena de nudez que eu vi na história do cinema, não, porque no segundo filme que eu assisti, no terceiro filme que eu assisti, que foi Um Lobisomem Americano em Londres, já tinha cena de nudez, né? Que era o personagem principal, aparecia várias vezes nu ali, antes de transformar em lobisomem, depois de transformar em lobisomem. Então, assim, eu já estava bem habituado com a nudez na televisão, que era muito comum nos anos 90, anos 80, você ter nudez nos filmes. Você via isso nos filmes e, tipo, era colocado de uma forma assim que não escandalizava tanto, entendeu? Então, a primeira vez que eu assisti esse filme foi em 1990, na sessão da tarde. Depois disso, eu demorei séculos para ver esse filme de novo. Eu vi muito mais, eu acho que a continuação, né? De Volta à Lagoa Azul, com a Mila Jovovich, que começou a passar muito mais do que esse filme depois. E aí eu acho que eu fui só. Acho não, eu fui ver esse filme novamente só lá em 2015, quando eu realmente procurei na internet para assistir. Eu não lembrava de nada quase do filme, e eu até me espantei, achei o filme melhor do que eu tinha na minha memória. E ano passado eu revi de novo na internet. Segunda, na sessão da tarde, a Lagoa Azul. Eles cresceram sozinhos num verdadeiro paraíso. Promete que sempre vai ficar comigo. Prometo. E juntos vão descobrir as maravilhas e perigos da vida selvagem e os mistérios do amor. Meu coração tá batendo tão rápido. O meu também. A Lagoa Azul, com Brooke Shields, nesta segunda, na sessão da tarde. Pois é, A Lagoa Azul, 1980, foi o primeiro filme que eu assisti aí no ano de 1990. O filme estava completando 10 anos. E o que eu queria falar é que o filme que, na minha opinião, ele passa na regra dos 15 anos. Ele passa não com grande vantagem, mas assim, eu vi esse filme lá quando era criança.
É um filme que não entendia muito bem o significado, a mensagem que queria passar. E ele acabou tendo um entendimento melhor, um aproveitamento melhor quando eu assisti ele já depois de adulto. Eu acho ele bem melhor assistindo ele hoje do que quando eu assisti ele quando era criança. Tubarão, 1975, grande clássico que é conhecido como um filme que foi uma revolução, né, na história do cinema, de forma que começou-se a ter a forma de distribuição de filmes no país inteiro, não só cinema e região por região, como era feito antes nos Estados Unidos, e a partir daí abriu o precedente para que começasse a ter a ideia de blockbusters, né? Então, se a gente for olhar, Tubarão foi o primeiro blockbuster da história do cinema. Um filme que eu assisti cerca de 8 vezes. Não é o filme que eu mais assisti na minha vida, mas é um filme que tem uma quantidade bem grande, é um dos que eu mais assisti. 8 vezes eu assisti. A primeira vez aí que eu assisti foi no dia 2 de março de 1990, na sessão da tarde. E esse filme, para muitos que se espantam, né? Ele era um clássico da sessão da tarde. Esse filme passava bastante na sessão da tarde quando era criança. E só depois é que ele começou a passar mais à noite. Mas até depois, quando o Record. Eu não lembro se o SBT chegou a comprar uma vez. Eu acho que não. Foi a Record, e no ano 2000, comprou o direito desse filme. Passava ele à tarde também, nos domingos à tarde. Então, esse filme sempre eu tinha a cultura de assistir ele à tarde. E até nos anos 90, quando ele reprisou várias vezes também, ele passava sempre na sessão da tarde, ano 2000. Então, era um filme típico da sessão da tarde. Mesmo sendo mais violento, assim, que a maioria. E é o primeiro filme que eu assisti do diretor Steven Spielberg, né? Não é o primeiro filme do Steven Spielberg, mas foi o primeiro que eu assisti lá em 1990, ou seja, eu assisti esse filme antes de qualquer outro filme do Spielberg. Filmaço aí. Uma seleção de filmes consagrados para marcar os 20 anos da Rede Globo. Você não vai conseguir sair de casa. Tubarão. Serão no Tique da Globo. Neste domingo, medo, pânico, desespero. Tubarão. Uma fera assassina à procura de novas vítimas. Tubarão, um filme de Steven Spielberg, vencedor de 3 Oscars, com Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss. Neste domingo maior, depois de Esporte Espetacular. Qual é a onda? Então, Tubarão é um filme que, com toda a certeza do mundo, ele passa na regra dos 15 anos. Na verdade, ele deu uma valorizada monstruosa em relação à época que eu assisti quando era criança. Porque quando a gente é criança, a gente só quer ver as coisas fantásticas acontecer, a gente não se importa muito para roteiro, diálogos, atuações, nada dessas coisas, né? E aí, quando eu assisti esse filme em 1990, eu gostava muito dele, inclusive das como é que eu posso dizer, das reprises, né? É um clássico incrível, né? Aquela trilha sonora inesquecível, tom, dom, 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 dom. Cara, isso aquilo foi parodiado ao extremo em vários outros filmes e desenhos e tudo mais. E outra coisa interessante é o fato de que, com todo esse contexto, quando eu fui começar a ver esse filme já com 17 anos para frente, 20 anos, as vezes subsequentes que eu fui assistindo esse filme já adulto, eu fui vendo cada vez mais nesse filme coisas incríveis nele, né? Que eu não tinha percebido quando era criança. Então, um filme que deu uma super valorizada em termos de. Em relação à minha perspectiva que eu tinha quando era criança. Então, esse filme, ele extrapoladamente passa totalmente pela regra dos 15 anos. Não tem regra dos 15 anos que impeça esse filme de ser muito melhor do que ele era. Curtindo a Vida Adoidado, 1986. Grande clássico da década de 80 do grande mestre John Hughes, que era o grande produtor, diretor que estava por trás das grandes obras jovens, né, dos anos 80.
E é junto com o Clube dos Cinco e Picardias Estudantis, Curtindo a Vida Doidada é considerado o maior retrato dessa geração, da juventude dos anos 80, em todos os sentidos. É um filme que eu assisti a primeira vez em 26 de março de 1990, na sessão da tarde. Na sessão da tarde, eu lembro até hoje. O filme já prende, né, qualquer criança, né? Ele já consegue prender as crianças, jovens aí quando assiste já no início, né? Com o Ferris Bueller fingindo que está doente, com várias invencionices ali para poder enganar os pais para não ir para a escola. Cara, isso aí é totalmente empático com qualquer criança que odeia ir para a escola e quer aproveitar para matar a aula. Eu estou colocando aqui um tipo de apologia a matar a aula, mas é uma realidade. Quem já foi criança sabe o quanto que tinha dias que você não queria ir para a escola, você só queria assistir, jogar videogame, fazer qualquer coisa. E o filme mostra isso. E esse dia de que o Ferris Bueller resolve matar a aula, né, enganar os pais, ele apronta coisas do Arco da Velha, né, com os amigos dele. E é um filme que eu assisti muitas vezes, cara. Se você for olhar, os 3 filmes que eu falei aqui, A Lagoa Azul, Tubarão e Curtindo a Vida Doidada, são todos os 3 recordistas de exibição na TV aberta e principalmente na Globo, né? São filmes que passaram muitas vezes na sessão da tarde. Esse Curtindo a Vida Doidado, eu assisti ele cerca de 12 vezes. Eu assisti esse filme 12 vezes. Sendo que a primeira vez foi aí em 1990. E após isso, todas as vezes praticamente que esse filme passava na sessão da tarde, eu acabava assistindo ele. Durante toda a década de 90. E já depois de adulto, eu tenho assistido nos últimos anos. Baixei uma época em DVD, depois assisti na internet. Então, o Matthew Broderick aí fez a sua grande atuação da carreira dele aí nesse filme. Depois desse filme ele fez alguns outros filmes, mas nada tão marcante quanto o que ele fez aí em Curtindo a Vida Doidado. E sinceramente eu arrisco a dizer que talvez tenha sido o filme, talvez junto com Ghost do Outro Lado da Vida, que eu mais assisti na minha vida. Foi esse, o Curtindo a Vida Doidado. E com certeza esse filme passa tranquilamente pela regra dos 15 anos. Filme que já era muito bom quando eu era criança e depois de adulto, quando eu comecei a ver ele já outras vezes, eu achei ele muito melhor, né? Muito mais bacana ainda. Ferris Bueller acha que a vida é um grande barato. Por isso resolveu matar a aula. Que eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola. Enganando todo mundo. Eu posso lhe dar todas as garantias que Ferris está em casa, está doente de cama. Aprontando os maiores agitos. Curtindo a Vida Adoidado. Perla Quinte. Nesta segunda, depois do tal. Então, meus camaradinhas, finalizamos aqui esse vídeo, essa continuação aí que a gente dá com a nossa retrospectiva dos filmes que eu assisti na minha infância, que vai causar muita nostalgia e muitas boas memórias aí nas pessoas aí que já assistiram, que viveram essa época, né? Os meus telespectadores aí, que lembram desses momentos maravilhosos que a televisão era algo que você ansiava sempre pela próxima programação de filmes que era dada de bandeja de presente ali nos vários horários de filmes que tinha na época. Infelizmente hoje não é assim, né? E hoje eu falei sobre 3 filmes que inclusive eu assisti. A maior parte das vezes que eu assisti eles foi na Rede Globo, foi na Sessão da Tarde. E a Sessão da Tarde tem esse apelo emocional, saudosista, histórico para a minha geração e da maioria dos que estão aí assistindo esse vídeo. Então vimos aí 3 filmes aí que passaram todos na regra dos 15 anos. O que chegou mais perto de passar raspando foi a Lagoa Azul, mas mesmo assim a visão que eu tinha desse filme lá em 90, quando eu assisti ele a primeira vez,
quando eu fui ver ele já depois de adulto, era imensamente melhor a visão que eu tive. Eu achei ele muito melhor, mas bem trabalhado. E nem preciso falar de Tubarão, que eu não tinha consciência do quanto esse filme era bom quando eu assisti quando era criança. E Curtindo a Vida Doidada, que eu gostava muito e que eu vi que ele era muito melhor ainda quando eu assisti ele depois de adulto. Então, depois a gente continua com essa retrospectiva e até a próxima, meus camaradas.